janela, deixa o sol entrar. Sorria. Bom dia, é sempre bom estar aqui com vocês no Bom Dia Feira, às sextas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre o consumo de sal. Você sabia que o consumo excessivo de sal é prejudicial à saúde? Hipertensão, AVC, demência, osteoporose, excesso de peso, retenção de líquido. O sal em excesso pode aumentar o risco de várias doenças. E por isso existe no mercado já o biosalgante, que é o substituto do sal de cozinha. Ele é o primeiro salgante zero sódio brasileiro e trata-se de uma excelente alternativa para quem busca uma alimentação saudável. Hoje nós vamos conversar com o empresário Nilson Capozzi. Bom dia, Nilson. Vamos falar sobre esse produto que pode ser consumido numa alimentação equilibrada, mantendo o sabor dos alimentos e sem malefícios à saúde. Nilson, é um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos os ouvintes aí do Direto ao Ponto. É um prazer estar conversando com vocês, especialmente sobre um tema importante como esse, que é a questão da saúde, né? E eu acho que vai ser bastante importante falar sobre o consumo excessivo de sal e como nós podemos fazer para evitar esse excesso, substituindo o sal em boa dose pelo biosalgante, não é? O que é o biosalgante? Olha, para facilitar o entendimento dos ouvintes, há muito tempo atrás veio para o mercado o adoçante, né? O adoçante, ele substitui o açúcar. Existem indivíduos que não podem consumir o açúcar porque são diabéticos ou porque têm intolerância ao açúcar ou querem manter uma boa forma física, fazer uma alimentação saudável. Então usam o adoçante. Para o sal é a mesma coisa. O sal ele está presente em vários alimentos industrializados, e a gente adiciona sal na comida de casa, na comida caseira, o que acaba levando a um consumo excessivo. Então, o biosalgante é um substituto do sal. Você pode salgar os alimentos, o que vai conferir aos alimentos muito sabor, sem, contudo, adicionar o sódio. Porque o vilão da história é o sódio. O sal de cozinha é feito de cloreto de sódio. Então, quando a gente consome muito sal, a gente consome muito sódio. E o sódio acaba, em excesso, acaba causando uma série de malefícios. Você, inclusive, citou alguns há pouco, notadamente o inchaço, o sobrepeso, a hipertensão arterial e consequências renais, consequências vasculares, consequências no sistema nervoso, nos olhos, etc. Então, substituir o sal é necessário para algumas pessoas, especialmente os hipertensos, os obesos, né? E muitos desejam isso para evitar o consumo excessivo. Então, hoje existe o biosalgante. O biosalgante justamente é um sal sem sódio. Ele pode ser utilizado por toda a família, é um produto bastante seguro, ele não vai causar a retenção de líquidos, portanto, o inchaço, a hipertensão, né? Vai conferir o sabor aos alimentos, vai deixar o alimento saboroso, é zero sódio, né? E não aumenta a pressão, conforme eu já comentei. E olha, e o biosalgante você pode, inclusive, já existem algumas indústrias de alimentos que, com o objetivo de reduzir a concentração de sódio nos alimentos industrializados, adotaram o biosalgante em substituição total ou parcial ao sal. Então, nós já vendemos para indústrias de pães, indústrias de alimentos em geral, farofa, até de ração animal. Então, você aí que é empresário, que tem uma indústria de alimentos e considera reduzir a concentração de sódio nos seus alimentos industrializados, pode entrar no nosso site, né, o biosalgante.com.br, fazer contato com a gente, porque nós temos também apresentações adequadas para a indústria, não é? É interessante isso que você está falando, porque quando a gente vai e vê no rótulo dos alimentos, sempre tem ali o teor de sódio. Então, os alimentos precisam, por obrigação, pela Anvisa, ter uma tabela, né, com o teor de sódio de cada alimento. Então, o biosalgante estando presente nesses alimentos,
isso vai fazer com que as pessoas consumam um salgante mais saudável, não é isso? Então a indústria já está adotando isso? Então, já está acontecendo. O caminho é o seguinte: há muito tempo atrás a BIA, que é a Associação das Indústrias de Alimentos, né, eles fizeram um acordo com o Ministério da Saúde para obter a redução da concentração de sódio nos alimentos industrializados, nos seus alimentos. E a partir deste ano aqui, existe um prazo, não sei se é de 6 meses ou um ano, para a adequação de rótulo. Então, vai haver, inclusive, um aviso: alta concentração de sódio nos alimentos. Para evitar isso, você tem que reduzir a quantidade de sal. Só que aí o alimento fica com gosto não tão bom, não tão agradável, e aí a alternativa é substituir com biosolgante, né? O biosolgante também é um produto que hoje está sendo vendido pelo site, você consegue encontrar nas lojas digitais também. É só entrar no nosso site biosolgante.com.br, lá tem um WhatsApp. Mas existem aqui em São Paulo alguns comércios, né, empórios, a farmácia, porque a farmácia ela atende o hipertenso vai ali comprar os remédios, e uma excelente alternativa, inclusive nós já conversamos com muitos cardiologistas e nutricionistas, uma excelente alternativa para o hipertenso é reduzir a quantidade de remédio que ele toma para controlar a hipertensão com uma alimentação mais saudável, reduzindo o consumo de sal. Então é importante ele evitar o consumo de sal. Qual que é o desafio? O hipertenso vai fazer uma dieta sem sal e sem sabor, então é muito ruim comer um feijão, um bife, uma salada, uma sopa no inverno ali sem sal nenhum. É complicado, né? É difícil, é um sofrimento. Então, como evitar isso? Biosolgante. Você coloca o biosolgante ali no seu arroz. Nilson, importante falar sobre o sabor. Você falou aí que se comer uma alimentação sem sal, ela fica sem sabor. Qual é o sabor do biosolgante? Ele se equipara ao sal de cozinha? Sim, sem dúvida. Quando você coloca, por exemplo, numa sopa, num feijão, se você oferecer essa comida para um colega e ele provar, ele vai achar saborosa, muito gostosa, não vai perceber nada. É claro que se você com muita atenção tentar descobrir alguma diferença, talvez você consiga notar alguma diferença, porque o sabor do biosolgante é muito parecido com o sabor do sal. Né? É exatamente igual, Nilson. Olha, exatamente como acontece com os adoçantes, existe uma distância entre o adoçante e o açúcar. Entre o biosolgante e o sal, essa distância é muito pequena. E a melhor experiência sensorial, a melhor experiência de sabor, vai ser obtida quando você associa o biosolgante com outros temperos, né? Você vai temperar, por exemplo, um feijão, você coloca um alho, você coloca cebola, você coloca talvez uma erva fina, uma pimenta, tal, e coloca o biosolgante. A experiência é muito boa, você vai ter a sensação que está comendo uma comida salgada, saborosa. Essa semana aqui em casa eu fiz hummus, baba ganoush, que são comidas, eu não sou árabe não, tá? Mas eu também gosto da culinária árabe. E eu fiz algumas comidas desse tipo aqui em casa usando biosolgante. O hummus, o baba ganoush, que é feito com berinjela e o hummus com Dilson Barbosa, âncora aqui do programa, vai dar uma palavrinha contigo, Nilson. Opa, Cristiano, obrigado aí pela sessão do tempo. Bom dia. Parabenizar aí o Nilson, agradecer a ele por essa entrevista. Mas é o seguinte, ele falou aí sobre a questão do adoçante. Eu particularmente hoje uso adoçante. No começo eu achava ruim, né? Poxa, eu senti uma diferença, uma pequena diferença, porque você era acostumado com açúcar, de repente você entra no adoçante. E hoje eu sinto diferença se eu botar açúcar, veja como as coisas. Estou condicionado ao adoçante, ele já faz parte do meu sabor. Eu acredito que com o biosolgante vai acontecer isso. E eu já estou aqui para dizer para você, Nilson, que eu também já vou passar a necessidade, porque eu também tenho que reduzir o meu consumo de sal. E uma coisa pior do mundo é uma comida sem sal. Né? Fica como a gente chama aqui no Nordeste, fica insossa. Esse biosolgante
a meu modo de ver, é a solução para milhares e milhares de brasileiros que hoje estão com um problema de consumo de sal. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Ele é extraído de que produto, Nilson? Ele é extraído de algo mineral, de vegetal? É extraído de quê? Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo comentário, Dilson. Você foi muito pertinente, é exatamente isso, né? A comida sem sal é insonsa, né? Aquela comida de hospital é um sofrimento. Então, muitas pessoas precisam porque são hipertensas, outras pessoas desejam porque estão obesas ou acima do peso, ou procuram uma alimentação mais saudável, né? Então, o biosalgante vai contribuir com essas pessoas que querem uma alimentação mais saudável. Bom, respondendo diretamente à sua pergunta, o biosalgante é feito à base de cloreto de potássio. Bom, o que é potássio? Potássio é uma substância natural encontrada nos alimentos verdes. Então, por exemplo, a banana é rica em potássio, ela é amarelinha, mas o abacate é o principal fornecedor natural de potássio, um dos principais. Então, se você comer um abacate, que é uma fruta bastante saborosa e saudável, ela é riquíssima em potássio. O potássio também é encontrado em Minas. O biosalgante, ele usa cloreto de potássio farmaceuticamente tratado, né? Então, é um produto puro, associado a outras substâncias, para deixar o produto com um sabor bastante agradável. E o potássio, ele não aumenta a pressão e, além disso, ele antagoniza os efeitos do sódio, né? De retenção de líquido. Eu não sei se eu respondi, Edilson, espero que sim. Sim, inclusive eu lhe agradeço porque eu sou hipertenso, meu consumo de sal é muito pequeno e às vezes lá em casa, você tem uma ideia, um caso familiar, lá na minha casa, o hipertenso sou eu, tudo é consumido, tudo é feito sem sal. A família segue, e e às vezes é uma discussão, às vezes eu boto um pouquinho de sal, minha esposa reclama e eu fico naquela situação, porque eu não consigo viver sem a comida salgada. Mas eu acho que é uma solução, realmente, a ciência traz a um momento, nesse momento traz uma solução muito grande. Agora a pergunta que eu faço, hoje o biosalgante, ele está disponível no Brasil todo? Feira Santana a gente sabe que está chegando, mas eu tive algumas dificuldades que eu cheguei, eu vi a Cristiane falando do biosalgante, eu vou buscar. E fui em alguns locais e não encontrei outros, as pessoas nem sabiam exatamente qual era a propriedade. De modo que essa sua entrevista hoje, eu acredito, serve para esclarecer a população de Feira de Santana, essa cidade que realmente tem um mundo de casas de produtos naturais, de farmácias, que esse é um produto que deve ser vendido em farmácia também. E eu espero que esse produto chegue aqui com abundância, viu, Nilson? Sim. Olha só, Dilson, o biosalgante já existe aqui em São Paulo, em algumas farmácias, empórios, supermercados, né? Indústrias de alimentos, já também existem alguns hospitais, porque o hospital, ele quando atende o paciente hipertenso, o paciente sai do hospital, tem alta, ele recebe receita médica, tratamento medicamentoso e também pode receber sachês de biosalgante para ser orientado. Olha só, paciente, você a partir de agora reduz o consumo de sal e você pode usar o biosalgante em substituição ao sal. Isso vai evitar o que a gente chama de recidiva, né? O camarada tem alta, ele vai para casa, ele acha que ficou curado, depois de algum tempo ele se sente melhor, magrinho, tal, faz o churrasco, carrega no sal e pronto, vai para o hospital novamente. E aí pode ter uma consequência mais grave, né? Então, o biosalgante veio justamente para atender esse público que precisa ou deseja reduzir o consumo de sal. Nós já estamos negociando com alguns estabelecimentos aí de feira, e eu creio que com brevidade a gente já vai estar presente no varejo aí da cidade, e aí nós voltamos aqui na rádio para anunciar, para informar a presença de biosalgante, aonde tem e tudo mais. Mas hoje, o consumidor que estiver interessado pode acessar o Instagram,
né? O Instagram é bem fácil, ir lá no Instagram procurar Biosalgante ou diretamente no nosso site, que é o biosalgante.com.br. Ali eles vão encontrar o nosso WhatsApp, falar com a gente e também podem ir para as lojas digitais para poder comprar por alguma loja digital, tá bom? Mas com brevidade, certamente nós vamos estar presentes aí no varejo de Feira de Santana para atender todo e qualquer indivíduo que tenha interesse em fazer uma alimentação saudável. E como você disse, né? Inicialmente, a questão do sabor, você vai se adaptando. Com muito pouco tempo porque o Biosalgante tem um sabor muito parecido com sal, a adaptação é muito simples, tá? E aí você vai conseguir fazer uma alimentação saudável, livre de sódio, vai conseguir reduzir o consumo de remédio, controlar melhor a sua pressão arterial, evitar inchaço, uma série de benefícios aí para a população de Feira de Santana. Espero aqui, inclusive, que as farmácias mandam aqui um alô aí para o meu amigo Brito, né? Juscelino Brito, que é dono dessa rede Farmácia Brito, que é hoje a maior rede de Feira de Santana. Juscelino é um case para a gente estudar, porque ele concorre com os grupos internacionais e consegue ser o maior empresário do ramo de farmácias aqui em Feira de Santana, em região da Bahia. Hoje você vai ter uma farmácia Brito sempre perto de você, já que é o nosso parceiro comercial. Nós aproveitamos para levar essa sugestão aí ao nosso querido Juscelino Brito, que é sempre ouvinte do nosso programa. Muito obrigado aí ao Nilson e Cris, obrigado também pela sessão do tempo aí para entrar na sua entrevista, no seu quadro semanal. Muito obrigado, viu, Nilson? Um bom dia para você e a partir de hoje, com certeza, já vou ser usuário do Biosalgante. O tempo é todo dele e ele está aqui agradecendo. Nilson, para a gente encerrar, eu estou aqui acessando o site é bem intuitivo, é www.biosalgante.com.br. Tem assim 4 motivos para usar o Biosalgante. Para a gente encerrar, vai lá, direto ao ponto. 4 motivos. Olha só, o Biosalgante não retém líquidos, portanto ele não provoca o aumento da pressão arterial, no caso de inchaço, sobrepeso, que é a principal consequência do consumo excessivo de sal, do sódio, né? O Biosalgante ele é seguro, pode ser utilizado por toda a família, né? Então, o vovô, a vovó, todo mundo na família pode usar, as crianças. Ele é um novo alimento, né? Que está em linha com a alimentação saudável, zero sódio, esse é um importante motivo. E ele também contribui com a reposição de potássio. Potássio é uma substância muito importante para a nossa saúde e muitos indivíduos não consomem muitas frutas, verduras verdes, especialmente os mais jovens que são mais adeptos dos fast food. Então, não vão encontrar muitos alimentos saudáveis nesse tipo de alimentação. O Biosalgante oferece uma reposição de potássio que é importantíssimo para os músculos, para evitar cãibra, para o sistema nervoso central. Então, o consumo de Biosalgante é tudo de bom, é só saúde, e você vai encontrar Biosalgante no nosso site, como você disse aí, biosalgante.com.br, e eu espero que com brevidade em todo o varejo aí da cidade de Feira de Santana. Um grande abraço, foi um prazer, deu para esclarecer aqui para os ouvintes o que é esse sal, né, esse salgante que não tem sódio. E esclarecendo para os ouvintes que ele é aprovado pela... tem sim. No Mercado Livre tem Biosalgante, no Magazine Luiza, Casas Bahia, tem Biosalgante, mas o caminho mais certo, ontem eu testei, Paulinha, entra no Instagram, que tem um link, desse link já vai lá para você escolher qual site você quer comprar e a compra é feita. Só deixando bem claro que a gente está falando de um produto que é aprovado pela Anvisa, não é isso? Nilson, foi um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Espero que a gente volte outras vezes para falar, né, de saúde de forma tão clara como a gente falou nessa manhã. Muito bom, muito obrigado. Um bom final de semana para todos, viu? Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto.